Queridos, vamos pegar os nossos livros, né? E vamos abrir o nosso livro na página de número 133. Amados, no nosso livro, Nascidamente, nós já chegamos ao capítulo 8. Creio que hoje a gente consiga concluir o capítulo 8. Este capítulo, ao meu ver, é um dos capítulos mais importantes deste livro, uma vez que é um capítulo que trata acerca do processo de formação de cada um dos seres humanos. O ser humano está em formação, em construção. A gente sabe pelo testemunho das Escrituras que Deus está empenhado em levar o homem a um estágio, vamos colocar, a um estágio de glória, né? Que Paulo vai dizer que é quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Eu sei que quando estamos dentro do ambiente de igreja, a gente costuma citar esses textos, né, e falar, a gente prega, ensina, tal. E há uma tendência muito grande de todos nós, talvez pelo costume e por tantas coisas que nós julgamos importantes na nossa vida, mais importante que a própria fé, que a própria religião. Não todos, mas de um modo geral, nós temos um empenho muito grande pelas coisas da vida, do cotidiano. São coisas muito urgentes, contas a pagar, provas a realizar, é um filho que vai se casar, é uma coisa que você tem que comprar. São tantas coisas, trabalho, e a igreja fica sempre ali como que um cantinho na nossa vida, em que quando dá nós vamos, sempre nos esforçamos para fazer o melhor, sempre com muita sinceridade, com muita atenção, mas o ambiente de igreja é um ambiente geralmente em que, a despeito da nossa sinceridade, é algo que nós, talvez seja aquilo que nós menos nos preocupamos com respeito a resultado. De um modo geral, as pessoas, quando olham para a sua vida no cotidiano, nós queremos resultados, né? Precisamos de resultados. Isso porque os resultados da vida cotidiana são imediatos. Mesmo aqueles mais distantes, nós nos empenhamos, porque sabemos e temos a plena convicção de que vai chegar. Embora seja uma convicção não tão segura, né? A aposentadoria, por exemplo, é algo que nós sabemos que vai chegar. Às vezes a gente morre um dia antes de assinar a papelada. Tem gente que não tem o prazer nem de gozar um dia da sua aposentadoria, porque morreu um dia antes, né? Bem, mas assim, nós nos empenhamos, né? Lutamos muito afinco. Agora, as coisas de igreja é aquilo que nós sabemos que é a verdade, mas é uma coisa que está muito distante da gente ainda. A gente começa a pensar mais nessas questões místicas, nessas questões eternas, espirituais. Talvez quando se chega numa idade já bastante avançada, em que já fizemos tudo e nada mais nos dá prazer. Aí você não tem mais o que fazer, vai pensar em Jesus, né? Porque é a única coisa que sobrou da sua vida, né? Ou então, quando mesmo jovem, ou saudável, relativamente jovem, a pessoa é acometida de uma doença que lhe coloca em risco a sua existência, né? E o camarada não quer morrer, então ele se apega a Deus. Mas é bobagem, é só ele ter uma cura, uma coisa assim, rapidinho, ele esquece e volta a vida de antes. Aquele caso lá do pregador do livro de Eclesiastes, o caso de Salomão, né? Já leram o Eclesiastes? É um livro bacana de ler, porque
É um livro muito prático, né? Muito prático. Leiam depois, 12 capítulos, vocês leem rapidinho. Numa tirada vocês conseguem fazer a leitura, né, num sábado de manhã, tal, dá uma lidinha lá. E o caso de Salomão, ele vai dizer o seguinte, que ele viveu toda a sua vida em busca de um sentido, em busca de um significado. Daí ele começa, a partir do capítulo 1, narrando, né, tudo o que ele fez, todos os seus empreendimentos, na busca de um sentido maior. Lembrando que quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já está velho. Então ele já não tem mais prazer em nada. E aí é o momento em que ele senta e vai refletir sobre a sua vida. E aí ele coloca ali todas as coisas que ele fez, de tudo que se pode fazer sobre a terra, ele fez. Seja do trabalho braçal, seja de riquezas, seja de trabalho intelectual, os prazeres, de tudo que a sua alma, tudo que a sua alma pedia e desejava, ele diz: eu não neguei. Então essa frase, ela é muito inclusiva, né? Tudo que a minha alma desejou, eu lhe dei. Ou seja, você pode aqui nesse bojo colocar o que você quiser, que está dentro, né? E ainda alguma coisa que não esteja dentro estaria se estivesse ao seu alcance, porque ele disse que não negou nada à sua alma que pudesse lhe trazer algum tipo de satisfação. Como ele era daqueles homens bastante viril, ele diz: das delícias dos homens, mulheres de mulheres. É a frase mais poética que ele tem no seu livro, porque para alguém criar uma outra frase igual essa, está difícil. Querendo referir-se às mulheres, o que falar numa frase? Né? Ele diz: as delícias dos homens. Olha que linda essa frase, bonita, né? E teve mais ou menos, salvo engano, 700 mulheres e 300 concubinas. Cara, extraordinário. Extraordinário, valente. Certamente, eu não posso dizer se ele conheceu todas as 1000 mulheres, mas não era impossível conhecer 1000 mulheres à sua disposição. Tendo ele a virilidade necessária, não seria difícil. Daria 3 anos, né? Uma por dia dá menos de 3 anos, né? Então não é impossível, né? Bem, mas em suma, eu quero dizer que ele foi um camarada que aproveitou a vida. Ele aproveitou a vida. No sentido, hoje em dia, no sentido evangélico, ele ganhou o mundo. No sentido evangélico de hoje, ele ganhou o mundo. Ele viveu para si, viveu para os seus prazeres, seus desejos, suas vontades. Em todos os âmbitos da vida humana, ele teve experiência abundante. Mas aí, como dizia, o problema é que agora ele estava velho. E aí é quando agora, olhando para trás, ele consegue observar que tudo o que ele viveu, tudo, e esse tudo são as experiências que ele vai colocar, restringir as experiências abaixo do sol. Ou seja, daquilo que se realiza aqui na terra, nessa carne, nessa existência. E ele conclui dizendo que tudo absolutamente é vaidade. O trabalho é vaidade, os prazeres são vaidades, as mulheres eram vaidades, a própria sabedoria era vaidade, o seu trabalho braçal era vaidade, as suas riquezas eram vaidades, o seu trabalho intelectual era vaidade, a filosofia era vaidade, tudo era vaidade. Por quê? Porque é nesse momento em que a pessoa está com um pé para descer à sepultura, é que ele vai perceber que tudo isso que ele realizou, que ele fez, a despeito de quão boas eram essas coisas, não tinha valor eterno. Então o grande valor de Eclesiastes é chamar a nossa atenção para aquilo que realmente tem valor. Por isso que no capítulo 12,
No capítulo 11, salvo engano, a partir do versículo 9, ele, usando de ironia, ele diz assim: olha, vocês que são jovens, façam tudo o que a alma de vocês desejarem, mas lembrem-se de uma coisa: de tudo Deus pedirá conta. É o primeiro momento, nos 12 capítulos, que a palavra Deus aparece. É o momento que ele diz: olha, mas para chegar a essa conclusão de que a minha existência, os meus atos, minhas obras, o meu fazer, e não é somente aspectos pecaminosos, não. Ele fala sobre a busca da sabedoria. Isso vai te ajudar em o quanto no seu ingresso na eternidade. A sabedoria mundana, tá? Secular, passageira, que nos traz às vezes orgulho, né? Então ele diz: olha, mas de tudo Deus pedirá conta. Aí o capítulo 12 é aquele capítulo de ouro que ele vai dizer: lembra-te, portanto. É um ancião que, olhando para uma juventude, no caso nós somos a juventude, pelo menos em termos, né? Ele olha para a juventude e fala: olha, se eu pudesse voltar ao tempo de vocês, a idade, talvez eu teria vivido a minha vida um pouco melhor, voltada mais para Deus. E aí o capítulo 12 é quando ele descreve poeticamente as características da velhice, e ele vai colocando uma metáfora para cada aspecto da velhice no homem: seus braços, suas pernas, seu paladar, os seus olhos, né, o seu andar, ou seja, tudo muito fragilizado, tudo muito ao fim. E é neste momento, portanto, a partir da experiência de Salomão, que o homem, ele pensa: puxa, há um sentido para a vida humana, há um sentido para a vida humana. Então Salomão concluiu que se ele passou a vida toda buscando um sentido para a vida, ele não encontrou aqui. Esse sentido está em Deus. E somente o homem, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, é que tem essa ideia de sentido da vida. E dentre tantas coisas que poderíamos falar sobre esse tal sentido da vida, o sentido maior da existência humana é atingir, portanto, essa sua plenitude. Imagem, semelhança, estatura perfeita de Cristo, porque Cristo é o modelo de humanidade. Jesus é o modelo de humanidade. Então, nesse sentido, se eu não estou ainda nesse nível de estatura de Cristo, de perfeita varonilidade, logo eu posso afirmar categoricamente que eu estou, como vocês também estão, dentro de um processo, de um trabalhar nessa direção. Nesta direção. Devemos tomar cuidado, porque a juventude também, ela é um pouco inconsequente. Talvez um outro exemplo dessa inconsequência poderia ser o caso de Esaú. Esaú, que teoricamente tinha o direito da primogenitura, ele simplesmente desprezou a primogenitura. Ele desprezou a primogenitura. Ou seja, a primogenitura era uma bênção futura, era uma bênção que ele só poderia se apropriar dela com a morte do seu pai. Então, como estava muito longe disso acontecer, ele achava que não tinha tanta importância, porque o mais importante é o que ele queria primeiro, naquele momento, seus apetites, seus desejos. E aí ele despreza a primogenitura. E quando se despreza, no ato de desprezar, nós temos todos os argumentos para dizer por que desprezamos. Podemos justificar esse desprezo de tantas formas. Agora, o problema não é quando se despreza, o problema é quando se chega no momento de receber ou não a primogenitura,
é que você, sabendo que não tem mais prazeres, não tem mais nada a realizar, tudo que se realizou não valeu a pena a troca pela primogenitura, e agora só resta a primogenitura, a qual você não receberá. Por isso que lá em Hebreus vai dizer que Esaú, diante da perda da primogenitura, diz que ele procurou lugar de arrependimento e não encontrou. Ou seja, o que significa procurar lugar de arrependimento? Arrependimento quer dizer mudança de mente. Mas como é que ele procura lugar de arrependimento e não encontra? Ele não estava agora já com a mente completamente mudada? Porque se ele chora diante da perda, ele não tem o mesmo pensamento que tinha quando desprezou. Então não pode dizer que ele não tinha arrependimento nesse sentido. Então, buscar lugar de arrependimento deve significar uma outra coisa. O que seria? Que ele buscou lugar de arrependimento no sentido de, se ele pudesse voltar ao passado para corrigir o erro que ele cometeu de desprezar a primogenitura, ele o faria, mas este retorno é impossível. Então, todos nós temos o sentido da vida, sentindo nós esse sentido ou não, o homem foi criado com um sentido e com um significado. Por isso que o homem é diferente de tudo mais que é criado aqui na terra. Olha para a vida de uma vaca, qual é o sentido da vida de uma vaca? É comer capim e ruminar o dia inteiro o mesmo capim. Mas não para de comer um minuto, né? Quando para um pouco, aí vai ruminar o que já comeu. Então esse é o sentido dela. Não tem outro sentido. O cavalo, uma vez eu passei, estava indo para um lugar e eu vi um cavalo com a cara na parede assim, ó, olhando para o muro. Achei estranho, fui embora. Quando eu voltei, depois de tantas horas, lá estava o cavalo com a cara virada para o muro. E, meu Deus, mas que vida desgraçada é essa, né? Que vida mais sem sentido. Ele saía um pouquinho, comia, não sei o que ele via no muro, voltava com a cara no muro. O ser humano não, o ser humano é uma coisa especial. Você é especial, eu sou especial. Não é no sentido de coach, não. Somos especiais porque Deus nos fez seres inteligentes, dotados de alma, de sentimentos, de inteligência, de realizações. Um homem que pode alterar a sua existência em vários sentidos. O homem que está em crescimento, um homem que não está acabado. Vaca é vaca acabada, cachorro é cachorro acabado, gorila é gorila acabado. O homem não, ele está num processo de crescimento. Lógico, sabendo que o sentido da existência é esse nível da estatura de Cristo. Agora não desanimem, porque ao atingirmos o nível da estatura de Cristo, saiba que este é o nível não final, não é final, é o nível proposto para nós dentro desta economia da qual nós participamos, porque de lá para frente nós não sabemos o que será ou como será. Só sabemos que não é o fim, uma vez que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. E Deus, sendo eternamente infinito, Ele nunca será esgotado. Deus não é esgotável. Logo, se o conhecer a Deus nos traz crescimento, e se nós continuaremos a conhecer a Deus mesmo na eternidade, então não há limite para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Bem, mas a grande questão que eu quero colocar aos irmãos é que nós somos seres em processo. E quando se fala de seres em processo, o que significa que nós não somos acabados, terminados, isso implica que nós temos uma capacidade de sermos modelados, mas não é a modelagem coach, esquece isso.
porque está tão em voga o tal do coach, que tem até medo de usar as palavras que eles estão usando aí, que estão na moda, né? Quer dizer que o homem, ele é como se fosse, ele é moldável, é o que diz lá em Romanos, né? Não vos amoldeis a este mundo. É possível que você tenha condição e a capacidade de ser moldado segundo o mundo. Queridos, e para sermos moldados segundo o mundo, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Basta se deixar levar pelo curso do mundo. Isso porque as nossas faculdades, elas já estão inclinadas ao mundo. Do ponto de vista da experiência da humanidade, a humanidade, ela já está tomada pelo espírito do mundo. Então, se você quiser ser moldado segundo o mundo, é só não fazer nada. E tudo aquilo que você poderia fazer para melhorar a sua vida espiritual, ou para agregar a sua vida espiritual, ou para te colocar em passos largos em direção ao cumprimento do sentido da sua vida, que é a estatura de Cristo, você seja negligente. Então, existem vários instrumentos espirituais que nos ajudam nessa caminhada que nos faz ascender a essa estatura de Cristo. Então, a meditação é uma delas. Meditar. Mas não é a meditação vazia. É a meditação naquilo que é bom, que é justo, na palavra de Deus, no Evangelho. Quando você consegue se desconectar do mundo ao seu redor e consegue centrar a sua mente naquilo que é essencial, conhecendo a si mesmo, a oração, que nos conecta mais diretamente a Deus. O jejum, quando é o jejum resultado de uma voluntariedade do espírito humano, e não por dogma, não por imposição, não por barganha, não para adquirir nada, mas é uma experiência que, embora aconteça na carne, que é a abstinência de alimento físico, mas tem suas raízes no espírito humano. É quando a alma mergulha no espírito humano, e de tão mergulhada, e de tão envolvida, absorvida pelo Espírito, com tanta fome de Deus e com tanta sede de Deus, que o alimento físico é uma coisa totalmente secundária. E o jejum, nesse caso, dura quanto tempo durar esse mergulhar no Espírito? São ferramentas, né? E tenha certeza que o Espírito de Deus é quem nos conduz a essas práticas espirituais, no sentido de você ter experiências com as realidades espirituais. Porque se você começar a determinar período de oração, período de jejum, período disso, período daquilo outro, isso se torna um sistema. E logo você cai naquela rotina, e por mais que você faça, você faz por rito, ou por obrigação, ou por coisa religiosa, o que não tem nenhum valor verdadeiro, porque não é orgânico, não é natural, não acontece em você, não é algo que te impulsiona, que te envolve, que te toma, né? A comunhão com pessoas, com irmãos, por meio de livros, bons livros, a comunidade da igreja, onde os santos se reúnem para ter comunhão, para conversar. Eu sou convencido de que igreja não é o momento em que se começa com a oração inicial e termina com a oração final. Temos que vencer isso definitivamente. Igrejas são pessoas chamadas que, quando reunidas, porque são corpo, ali perpassa por entre eles a comunhão, o Espírito, um abraço, um aperto de mão, um olhar, uma palavra, uma conversa. Tudo isso já é experiência de ser igreja,
Sim, o momento de culto, onde tem a oração inicial e a final, aquele intervalo, é somente o momento mais organizado em que coletivamente todos nós estamos voltados para uma única questão, seja um louvor, seja uma palavra, mas é apenas um aspecto também. Então, se você quer ser moldado segundo o mundo, é só você esquecer tudo isso e assistir bastante Big Brother, frequentar bastante festas, churrascos, cervejarias, banquetes, tudo que, embora sejam coisas lícitas, mas que do ponto de vista do propósito não agrega. A prova disso é Salomão dizendo: eu fiz tudo isso, mas não resultou. E se você tem duas coisas para fazer e você só tem tempo de realizar uma, você terá de escolher a mais importante. É lógico que a mais importante, isso é muito relativo. Teoricamente você sabe qual é a mais importante, mas na hora de você escolher, você pode relativizar o mais importante em nome do menos importante, julgando que para você naquele momento, pelas suas razões, o pior é o melhor. Bem, de todo modo, o homem é moldável e ele pode ser moldado segundo o mundo. E o homem, sendo moldável, ele também é moldável e é passível de ser moldado segundo Deus. E é aqui onde eu penso que todos nós temos que repousar, neste ponto. Essa consciência: eu estou sendo moldado, fazendo nada ou fazendo alguma coisa. Se você fizer algo para ser moldado segundo Deus, estará sendo moldado. Se você nada fizer segundo Deus, você estará sendo moldado segundo o mundo. É natural, é automático. Então não existe um meio termo. Por exemplo, você, dentro de um ano, você tem uma evolução ou uma involução. Nunca estagnação. E eu posso demonstrar para vocês que não há estagnação perfeita. Porque se você ficar um ano sem congregar, sem ler a Escritura, sem ter comunhão, sem oração, sem comunhão, sem meditação, você não avança no mundo espiritual e você perde muito do que você havia ganho no mundo espiritual. A vida humana, ela é um jogo de perdas e ganho. Quem está entendendo? Isso é lógico. Me recordo de uma pessoa que eu conversei recentemente. Ele me dizia: olha, pastor, já tem um bom tempo que eu não estou acompanhando, e já nem sei mais nem onde parei e nem onde está, não sei, não tem mais nada. Pode estar muito bem atualizado naquilo que estava realizando, mas a pessoa perde. Muita coisa que você ganha, você pode perder. Por quê? Porque o homem é moldável. Não pense você que você, atingindo um nível de espiritualidade, aquele nível ele não recua, ele não regride. Mas só pode pensar deste modo quem consegue entender a Escritura e entender o processo de perdição e salvação enquanto movimentos orgânicos. Porque tem muitos que acham que o homem é uma coisa só, que não há alteração, que ele está salvo e ponto final, está perdido e ponto final, e as coisas não são dessa maneira. Se fosse assim, a Bíblia não estaria cheia de referências, sobretudo no Novo Testamento, dizendo para você prosseguir, para você avançar, para você conquistar, para você não se moldar ao mundo, não é? Não haveria todas essas exortações. Ou seja, você tem que se atentar para o fato de que, querendo você ou não, você está sendo moldado, ou para trás ou para frente, ou para o mundo ou para Deus. Bem, disso nós já sabemos, já falamos bastante aqui. Mas esse progredir segundo Deus e para Deus, ele requer uma coisa
muito rara. Essa coisa sem a qual nós não vamos conseguir progredir. Você pode ir aos cultos todos, você pode ir aos estudos todos, você pode ler a Bíblia toda, você pode fazer o que você quiser, mas sem a fé, você não consegue experimentar esse crescimento. Aí você fala, mas a fé é o que há de mais rudimentar no cristianismo, porque não há nada sem fé. Ou seja, a fé está tão banalizada que nós falamos da fé e não achamos necessário falar sobre ela, porque julgamos que está tudo resolvido. Nós temos fé. Agora, você tem fé e essa fé, ela realiza o que em você? Eu estava vendo, se os irmãos tiverem ter uma ideia, a quantidade de pessoas que são do DEVAP, se dizem do DEVAP, que moram em Brasília, aqui do lado, mas não têm ânimo de ver os seus irmãos. Outros não acham necessário estar com os seus irmãos. Sabe aquele filho que na família dele, ele se destacou, e foi o único que ficou rico, que estudou, e que agora tem outros círculos de amigos, de lugares que frequenta, e a família sempre se reúne, mas ele não vê necessidade de estar com seus próprios irmãos, porque ele está num patamar já assim tão bacana de consciência, de lugares, né, de amigos, de tantas coisas, compromissos, que o estar com os seus se tornou uma coisa banalizada, enquanto deveria ser o oposto, não é? Então agora aplica isso quanto à fé. A pessoa está tão assim, já em relação à sua... Quanto mais ela compreende, mais ela se afasta das coisas simples. As coisas simples. Tem um texto na Bíblia que, de tão simples que ele é, toda vez que a gente lê, dá vontade de torná-lo complexo, trazer explicações profundas naquilo que não tem de onde tirar profundidade, porque ele é simples. A sua profundidade está na sua simplicidade. É quando Paulo diz assim, olha, ele começa dizendo assim, olha, eu quero que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Isso porque, quando ele diz isso, é porque a igreja de Corinto estava sendo bombardeada por tantos falsos apóstolos. E o falso apóstolo, ele não tem nada para dar, ele é falso, ele engana, ele toma. E como é que ele faz para ter popularidade? Então ele tem que trazer alguma coisa que traga fascinação, porque verdade ele não tem. Então esses falsos apóstolos exatamente usavam de eloquência, usava de filosofia, usava de alguma coisa, de entretenimento, e o povo gosta desses atores, né? E Paulo não, Paulo gostava do evangelho. Ele dizia, se há alguma coisa em que se orgulhar, é no evangelho de Cristo, é no crucificado, é na cruz de Cristo. E cruz de Cristo só traz humilhação, só traz perda, só traz prejuízo, não traz nada de bom, segundo a carne. Então Paulo era daqueles que não gostava de ostentar absolutamente nada. Ele ia lá, quando Paulo ia falar, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Vai de novo, Paulo, a cruz de Cristo. Fala uma coisa fantástica para a gente ouvir, né? Então Paulo estava falando e o povo já estava achando aquilo uma chatice. E Paulo disse, eu peço a vocês que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura, porque o meu propósito para com vocês é prepará-los como uma noiva. Eu não estou aqui para contar casos, nem contar piada, nem para entretê-los, é para prepará-los como uma noiva, virgem, pura, um só esposo que é Cristo. E diante dessa minha tarefa eu tenho um receio, que do modo como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam vocês afastados da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E é aqui que é o texto simples, que não tem muito o que colocar. Ele diz, olha, estou preocupado com vocês,
porque vocês podem, assim como aconteceu com Eva, vocês estarem sendo afastados da simplicidade. Então, olha para Eva lá atrás. Onde está a simplicidade lá no Éden? E a pureza e simplicidade. E o que foi que levou ela para longe da simplicidade? A árvore da vida é a simplicidade. É a vida. A vida. A vida é simples. O viver. Deus é a vida. Só que o que tornou ela, o que chamou a atenção, despertou sua curiosidade e a levou para longe da vida, foi o conhecimento. E aí o conhecimento é fantástico, né? Que a vida é só viver, é respirar, é comer, né? É existir. Já o conhecimento é mais dinâmico, você vai daqui, vai para ali, você cria várias áreas do conhecimento, várias áreas do saber, é um dinamismo todo. E Paulo está dizendo então, olha, o meu receio é que vocês sejam afastados das coisas simples do Evangelho, da simplicidade do viver o Evangelho. Porque o Evangelho de Paulo era um Evangelho simples, apresentava um viver orgânico, diário, sempre em direção a esse alvo, a esse objetivo. É algo que você terá de vivê-lo todos os dias, sem nunca se cansar do mesmo. Não é? Por exemplo, eu não sei vocês, né? Mas eu, quanto à alimentação, eu sou muito simples, muito, extremamente simples. Não gosto de nada rebuscado no trato de comida. Eu não gosto de coisa rebuscada. A Jana às vezes faz lá, ela faz arroz, aí faz feijão gostoso, a Jana faz um feijão bom. Aí faz macarrão. Aí eu já começo a ficar meio assim, não precisa misturar tanta coisa. Aí faz costela com mandioca, aí faz couve, alface. Eu falo, não, aí eu perco a fome. Eu quero só um arrozinho com feijão, um caldinho de costela, um pedaço de costela pequeno. O maior pode ser aqueles nervos que retorce assim, que tem aquela gordura que a gente fica comendo assim, sabe? Ali é bom demais. Maxixe, né? Quando eu vou em restaurante que tem aquele tanto de comida exposta, né? Eu perco a fome. Não, é muita informação para mim. A simplicidade, o que é? É o básico. Você chega na casa de uma pessoa, ela pode não ser muito rica, não precisa ser rica, não pode, mas tá ali as panelinhas tudo areadinha, bonitinha, faz aquele arroz caseiro, né? Aquele feijão bem refogado. É ou não é? Aí faz um tomatinho cortadinho. Isso é a simplicidade. A vida está aqui. Aí você vai num churrasco, gasta tantos reais, 500 reais, 1.000 reais, aí come 2 pedacinhos, não come mais nada, suja o chão, todo mundo. Aí leva para casa, né? Frio, já gelado, também não dá certo. Aí já a carne fica encebada. A simplicidade. A simplicidade não é diário. Alexandre, eu gosto de ir num restaurante bom. Sim, mas é em vez em quando. A simplicidade é a segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Vida cristã tem a simplicidade do dia a dia, da comunhão do dia a dia. Não podemos jamais, absolutamente, ir a uma reunião da igreja e ficar escolhendo o pregador, ficar escolhendo, até às vezes o pregador é aquele que você gosta, que você escolheu, mas o pregador traz aquela mensagenzinha do dia. Aí você fica assim, mas eu gosto de revelações. Eu receio muito que, perdendo nós a simplicidade, nós perdemos a vida. Perdemos a vida. A vida está nas coisas simples, no falar simples. Um irmão vem e fala uma palavra simples, mas se você também é simples, ela vai na sua alma, você acolhe, ela te edifica, ela te restaura. E a fé é aquilo que há de simples no nosso dia a dia. É o mais importante. Sem a fé, nós não nos alimentamos espiritualmente, nós não crescemos espiritualmente, nós não caminhamos espiritualmente, nós ficamos
completamente impedidos de experimentar as realidades espirituais. Mas a fé é algo tão simples que nós já estamos ignorando, queremos saber de outra coisa. O grande problema é que nós vivemos um grande problema conceitual de fé e automaticamente ou consequentemente vivemos um problema de experiência de fé. Porque se você não entende a fé, o sentido orgânico, real da fé, você não tem como experimentá-la, porque você vai estar em busca de outra coisa. Esse final do capítulo 8 aqui, no nosso livro, ele vai falar exatamente este problema, o problema da fé. Não da fé especificamente, mas o problema relacionado à fé. Página 133, aí no segundo parágrafo, de baixo para cima, o termo fé. Encontraram? O termo fé, pistes em grego. Pistes é a palavra grega, tá? Agora, como pronuncia a palavra pistes em grego, eu não sei. Pode ser pistes, pode ter outra forma de falar. Quem estuda grego deve saber. Eu não me atento muito a isso, porque não é minha área do conhecimento, nem de estudo. Do grego eu só estudo o necessário para poder fazer uma análise de uma palavra, de uma estrutura, de um texto. Mas o que importa aqui é o sentido que se quer transmitir. Tá bom? O termo pistes, que é fé em grego, presta atenção, possui a mesma raiz da palavra fidelidade. Vocês sabem o que é a raiz de uma palavra? Nós entendemos muito mal as palavras e usamos muito mal as palavras da própria língua portuguesa, porque nós ignoramos a raiz das palavras. Nós não damos atenção para a raiz das palavras. A raiz da palavra é a parte fundamental da palavra. Uma palavra ela é formada de partes. A parte nuclear da palavra é o seu radical. É a sua raiz, né? Radical está para a raiz, origem. É aquela parte da palavra que é significativa. É o que vai dar o sentido da palavra. Agora, a esse radical agrega-se outros elementos. Os afixos, seja um prefixo, uma estrutura que vem antes, ou um sufixo, uma estrutura que vem depois, para poder dinamizar essa palavra e fazê-la se manifestar como substantivo, como adjetivo, como uma outra coisa, né? Por exemplo, a palavra feliz. Se você colocar um in na frente, fica infeliz. Você modificou o sentido, mas você não tirou a base, que é não felicidade. Se você colocar um in na frente e o mente depois, você vai ter o infelizmente. Você formou uma outra palavra, mas mantendo o radical, mantendo a base semântica. Ou seja, você criou um advérbio, né, com o in e com o mente, mas a base é a mesma. Então, talvez o exemplo mais interessante seja a palavra amizade. Que a palavra amizade, né? Inclusive, Aristóteles fala de três tipos de amizades. E as pessoas talvez não conheçam Aristóteles, mas as amizades que ele falou lá estão por aí, todas elas. Os tipos de amizades, né? A palavra amizade, ela tem o radical de o A e o M. A-M. Aí vem amizade, vem amigo, tal. Mas não é A-M-I, não, é A-M, que é a mesma raiz da palavra amor. A-M vai dar amor, vai dar
amava, amará, amigo, amizade. Ou seja, quando você fala de amizade, você não vê diretamente a ideia de amor na palavra dita, certo? Mas se você olha para a raiz, você tem que saber que a amizade tem uma base de amor. E se não tiver amor, não tem amizade. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer quão importante é você saber identificar a raiz de uma palavra, para você não perder o sentido primordial. Como nós não queremos saber de sentido primordial, porque nós perdemos a simplicidade das coisas, o fato é que o termo fé, para nós, ganhou outro significado. Olha o que diz o livro: o termo fé, pistes em grego, possui a mesma raiz da palavra fidelidade. Ou seja, aqui eu não estou enchendo linguiça e nem querendo ensinar a língua portuguesa e nem grega para ninguém. Eu estou chamando a atenção para o fato que se você tem fé, obrigatoriamente você tem fidelidade. E se você diz ter fé em algo e não é fiel para com esse algo, você não tem fé. Você diz ter fé, mas não tem fidelidade, não tem fé. Ou seja, a fé é muito mais do que uma crença. É muito mais do que uma crença. Eu acredito em muitas coisas, mas as muitas coisas em que eu acredito não são suficientes para me movê-las em direção a elas. Quem está entendendo? Agora, se a fé tem a mesma raiz da palavra fidelidade, ou fidelidade tem a mesma raiz da palavra fé, logo a fé é algo tão forte dentro de mim, que me amarra ao objeto da fé. Eu fico fidelizado ao objeto da fé. Eu não tenho como não ir em direção ao objeto da minha fé. Ou seja, a fé é uma força dinâmica que me impulsiona a andar, a caminhar em direção àquilo em que eu tenho fé. Por isso que tem um livro na Bíblia todo só para tratar desse assunto, e é o livro mais mal compreendido. Tiago. Hebreus ele fala da fé, mas ele não faz uma apologia à fé. Ele usa a fé como exemplo, para dizer que assim como os antigos tiveram e realizaram, capítulo 11 também é um capítulo muito forte, devemos nós fazer. Mas Tiago é aquele que vai instaurar o tema fé e vai debater o tema, dizendo que existem dois tipos de fé. Se fosse hoje, com o conhecimento que nós temos, ele iria dizer que existe a fé e o crer. Como a ideia de fé e crer não era corrente no tempo de Tiago, ele escreve em grego, e o grego fé é fé, não tem outra relação com outra coisa, né? Nós podemos usar o termo fé e podemos usar o termo crença. Você tem fé ou tem crença? Só que a gente usa isso de maneira tão alternada, como se fossem sinônimos, mas não são. Como Tiago não tinha essa referência do crer, porque isso foi objeto da tradução da Bíblia no ano 400 depois de Cristo, por Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia do grego para o latim, para a língua vulgar, a língua do povo, em que surgiu daí a versão vulgata da Bíblia. Vulgata vem de vulgar. A Bíblia na tradução latina. Então, quando Jerônimo foi fazer essa tradução, que ele pegou a palavra fé em grego, que fé é fé, não tem outra coisa, e ele trouxe para cá, ele não encontrou no latim nenhuma palavra equivalente, ou melhor, análoga.
Equivalente tinha, não tinha análoga. Com a mesma forma, para traduzir o mesmo sentido. No latim não tem a palavra, o verbo correspondente à palavra fé. Exemplo, ele pega a palavra fé, aqui do grego, pistes, traz para o latim, ele encontra a palavra análoga, fides, né? Está aqui a palavra fide. Aí, bem, tá, mas e quem tem fé no grego? Quem tem pistes no grego tem o quê? Tem pistiu, a mesma raiz. Quem tem fé, pistiu. Quem ama, quem tem amor, ama. Quem tem pistes, pistiu. Mas no latim ele viu, quem tem fides tem fé. E quem tem fides, fideia, não tem o verbo. É uma língua que tem esse vício, esse defeito. Não existe no latim uma palavra, um verbo que corresponda ao substantivo fé. Não há. O que Jerônimo deveria ter feito? Por honestidade. Não que ele tenha sido desonesto, mas às vezes, não sei. Deveria ter feito por honestidade intelectual, não sei. Se não tem a palavra, eu vou criar uma palavra. Quando não tem, você cria. E coloca na nota de rodapé que você criou. Criou porque não tem a palavra e logo esse neologismo vai valer agora, porque eu tenho que me comunicar corretamente sem... Mas aí não tinha. Ele poderia ter criado então uma locução. Quando não tem uma palavra, você cria uma locução. Quem tem fé, pratica a fé. Não sei, faz alguma coisa, mas não tira a base do sentido. O que ele fez? Ele procurou uma palavra aproximada. Ele encontrou a palavra credere, que dá o sentido de crer. Só que crer é um sentido muito frouxo em relação ao sentido fé. O crer, ele não é dinâmico, ele não impulsiona, ele não revoluciona, né? Ele não te agita, ele não te faz. O crer é apenas uma crença que você carrega e pode abandoná-la a qualquer momento, em qualquer lugar, e não faz a mínima diferença. Então, no caso, a palavra fé é uma palavra muito forte, porque ela está vinculada diretamente a um resultado. A fé nos leva à fidelidade. A fé nos fideliza ao objeto em que nós temos fé. Em que nós temos fé é melhor do que em que cremos. Na sua Bíblia em português está cheio de quem crê será salvo, quem crê, crê, mas só tem na sua Bíblia. Na Bíblia dos apóstolos não tinha isso não. E Tiago então escreve a sua epístola para tratar desse problema. Ele sabia que tinha um problema relacionado à fé. Sabia que tinha fé dinâmica e sabia que tinha uma fé que, nos termos de Jerônimo para frente, nos termos latim e português, sabia que tinha uma espécie de pseudo-fé, que é o crer. Ele vai dizer, como ele não tinha a ideia do crer, porque ele está só dentro do grego, ele vai dizer assim, essa tua fé. Ele não diz a fé. Ele não diz, a fé pode salvar? Não, é lógico que pode. Ele não está questionando Paulo, que diz que por meio da fé somos justificados. Não, ele quer saber se esse tipo de fé que você carrega, que de Jerônimo para cá podemos chamar esse teu crer, que você chama de fé, pode te salvar? Não tem o poder de salvar você, e a prova está aí. Porque depois de Jerônimo fazer essa tradução tão infeliz, aconteceu que com a reforma protestante, Lutero, quando fez a tradução da Bíblia para o alemão, o que ele fez? Ele pegou esse crer, ele pegou o livro de Tiago, retirou da Bíblia, Martinho Lutero não tinha o livro de Tiago por um livro
canônico. Para ele, para Lutero, o livro de Tiago era tanto quanto é o livro de Judite para nós, protestantes, em relação a católicos. Entenderam? Esse mesmo desprezo que você... Não, mas... Nada não. Era o livro de Tiago. E agora, baseado... Agora, por que ele tirou Tiago? Porque ele entendeu Tiago equivocadamente. Ele sabia que Tiago estava sendo contra a fé. E agora, o que Lutero faz? Começa a ensinar nas bases, não do Pitts, mas na base do Credere, dizendo: quem crê será salvo, quem crê será salvo. E ninguém é salvo, né, pelos sacramentos romanos, mas é somente acreditando você está salvo. Basta acreditar que ele fez que está salvo. Aí ele gerou essa coisa chamada protestantismo, evangelicalismo, neopentecostalismo, essa turma toda que de salvo tem quase nada. Muito barulho, muito dinheiro, muita ostentação, muita política, muita contenda, muita divisão, muito tudo de ruim, evangelho quase nada. Quando você vê alguma coisa de evangelho, alguém dizendo alguma coisa que não seja dinheiro, riquezas, prosperidade, estão discutindo, né, se porventura Moisés foi colocado no rio ou à margem do rio. Tem até curso, vendendo curso. No meu curso, diz a pessoa, eu ensino isso. Você vai saber onde Moisés foi colocado. Ainda diz, porque tem gente por aí dizendo que foi colocado no rio. Não, você leu direitinho. Fala, tá, e daí? Segue adiante. Não é só isso, só isso. Aí estão discutindo Armínio e Calvino. Nada a ver, nada a ver. Não que não tenha alguma coisa interessante no que eles discorreram, mas esse debate é totalmente infrutífero. Totalmente infrutífero. Dois cristãos, ambos se julgam salvos, nenhum diz que o outro é perdido, os dois, ambos consideram um ao outro salvos, e discutindo o que então? Se está salvo, está tudo certo, vamos ir para frente, vamos tocar, né? Teve até Luiz Saião, é um camarada bem interessante. Ele é mais para o lado do historiador, tal, gosta das terras de Israel, gosta do Shabat, essas coisas todas, mas ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido, ou melhor, nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim: olha, essa discussão entre Calvino e Armínio tem que acabar, porque não tem evolução, não tem resultado. Ele diz: um verdadeiro calvinista nunca deveria debater com um arminiano. Por quê? Se você é verdadeiro calvinista, não deveria. Por quê? Porque se você acredita que Deus predestinou todas as coisas, logo Deus predestinou aquele camarada a ser arminiano. Então você vai debater o que com ele? Você tem que dizer glória a Deus, porque está aqui. Deus é soberano, é tão soberano que te fez arminiano. Muito obrigado por você ser a prova da soberania. Só isso. E o arminiano, se é verdadeiro arminiano, não deveria debater com o calvinista, porque se ele crê na liberdade humana, o outro é calvinista porque ele é livre para escolher o que ele quer ser. Logo, para de ficar causando no meio do povo. Para de bobagem. Então acabou a discussão. Se você aceita a liberdade, saiba que o cara é livre. Se ele é livre, o que você quer se meter na liberdade do outro? Você prega que ele é livre para depois querer obrigar a seguir o que você quer? E a liberdade livre é para onde? E se Deus é soberano e fez o outro arminiano, por que você fica tentando convencê-lo a ser calvinista, se ele está predestinado para ser o que ele não pode ser? Acabou o debate. Falei, tá aí, Luiz Saião falou uma coisa muito boa. Ou seja, quando se discute alguma coisa mais densa, mais Bíblia, são coisas que não vão cooperar para a sua ascensão
no sentido da sua vida de chegar à imagem de Cristo. Não vai. Hoje, das redes sociais, o TikTok é a mais bombada. Não sei se vocês sabem disso. É onde as pessoas estão lá 24 horas debatendo, porque eles fazem live, e essas lives o cara pode subir, pode participar. É muito dinâmico o TikTok. Então tá cheio de crente 24 horas fazendo lives. É uma coisa boa. Pelo menos não está roubando, nem matando, nem destruindo, né? Menos mal. Mas os temas são extraordinários. Os temas são extraordinários. É o tal do amilenista debatendo com o pré-milenista. Gente do céu. E o pior que um dia eu estava, há muito tempo, eu até contei para vocês, eu lá olhando e tal, aí eu falei, eu vou entrar aqui, eu pedi para subir na live, subir, aí subi uma vez, o camarada gostou que eu subi, o papo foi legal e tal, aí ele ficou me chamando, daqui a pouco tinha outro me chamando, aí eu entrei umas 2, 3, 4, 5 vezes, quando eu vi que não rolava nada, que era perda de tempo, eu sumi, desapareci, nunca mais, eles mandam convite, né, pra gente, não vale a pena. Porque primeiro que você vai falar uma coisa, eles não querem ouvir o que você tem para dizer. Eles querem que você reforce o que eles têm para dizer. Você diga, é isso mesmo, Jesus vai voltar, é antes da grande tribulação. Aí tá bom, digamos que todo mundo concordasse com isso, e agora vamos fazer o quê? Agora vamos nos preparar para subir, né? Aí se ele vier depois da tribulação, vamos nos preparar para subir. Se é no meio da tribulação, vamos nos preparar para... Ou seja, o preparar é o mais importante. Então façamos uma live. O que é necessário fazermos para nos prepararmos? O que devemos fazer? Qual é o caminho? O caminho da unidade, o caminho do amor, o caminho da renúncia, o caminho... aí é bom. Aí não tem mais debate, vira comunhão. Mas ninguém quer comunhão. Bem, então, o problema da fé é grave, né? Então, volta aí para o texto. O termo fé, pistes em grego, possui a mesma raiz da palavra fidelidade e o verbo correspondente, o ato de ter fé, pistiu. Você veja que eu criei a estrutura, o ato de ter fé. Porque não tendo, tive que colocar o ato de ter fé, é pistiu. Né? Participa semelhantemente, o termo fé, participa semelhantemente do mesmo radical. De sorte que tanto a fé quanto o ato de exercê-la significam, respectivamente, no âmbito do étimo da palavra, significa fidelidade, fidelizar-se. Equivocadamente, a ação resultante da fé foi traduzida por crer em português, pela razão de não haver um verbo correspondente que tivesse a mesma raiz da palavra fé. Ora, crer é uma palavra vaga, geral, que não traduz a ideia de fidelidade. O homem crer em muitas coisas, mas não necessariamente é fiel a todas elas. Observa-se na praxis cristã que muitos dizem crer no crucificado, mas não são fiéis aos seus sofrimentos. Quer ver uma coisa? O crente tem fé na cruz, ele crê na cruz. Sim ou não? Ele quer a cruz, ele quer o sofrimento da cruz. Então, o que ele crê na cruz? Ele tem fé na cruz? Ele é fiel à cruz? Ele não pode cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz, não pode, até morrer eu a vou proclamar, não pode cantar. Isso ainda é lindo, mas não pode, porque ele não vai. E os irmãos cantam, né, na igreja, sobretudo as igrejas que usam a harpa cristã, e o hino é tão lindo, e os irmãos criam uma atmosfera tão gostosa, e você sente, assim, uma coisa boa. Eles falam em línguas, né? E outros choram, outros não choram, mas fica com cheio d'água. Né? É bom, o ambiente é gostoso, não é negativo, não, é muito bom. Mas sabe o que é aquilo?
Não em todo mundo, na maioria, é o momento, é o momento em que o espírito humano está conectado com a verdade. É o desejo do espírito humano. Ele ama a verdade, ele quer aquilo. É o espírito humano que não se atém às coisas da terra. O espírito humano não passa por aqui. Aí, quando você desconecta do espírito humano, você cai na sua alma e você aborrece o sofrimento. Lembra de um texto lá de Salmos, quando o salmista diz: por que estais abatida, ó minha alma? Quem está falando com quem aqui? Quem está falando com quem? Tem uma pessoa falando com outra, mas uma só orando. Logo, é possível você ter esse diálogo entre duas partes completamente separadas. Uma que se atém à terra, outra que se atém a Deus. Esse que se atém a Deus, esse espírito, ele não está suscetível à amargura, à tristeza, nada disso, ele é celeste. Mas a alma, porque está mais ligada ao corpo, né, que é a parte dominante da alma na prática da vida humana, ela se abate facilmente. Então, é isso aqui, ó. Muitos dizem crer no crucificado, mas não são fiéis aos seus sofrimentos. Então essa flagrante contradição está no problema da fé, ou no problema do crer, não no problema da fé, né? No problema do crer. Acreditam que ele sofreu por nossos pecados, o crucificado, mas se recusam a tomar sua própria cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus com uma ressurreição. Eles acreditam, eles creem, mas a vida não corresponde ao que eles dizem, ao que nós dizemos, tá bom? Não, eles não, o que nós dizemos, né? Afirmam crerem em sua palavra, mas não tomam para si o oferecer a outra face, o caminhar a segunda milha, o ceder também a capa. Antes, ou pelo contrário, são adeptos e oráculos da violência, por não poderem suportar ou reconhecer a suprema verdade, não resistais ao perverso. Ou seja, a gente acredita no Evangelho, está tudo certo, a nossa crença, mas não há fidelidade alguma para o Evangelho, porque nós temos fé mesmo, é noutra coisa. O Evangelho, ele tem o princípio da não violência, né? Creem na parábola do samaritano, mas seus corações estão fidelizados e ajustados à inconsciência do sacerdote e do levita. São extremamente religiosos, mas pouco samaritano, pouco compassivo, entendem que se deve perdoar 70 vezes 7 aquele que lhe faz mal, mas não acham justo perdoar segunda vez. E desse modo acreditam que têm fé no Cristo de Deus e que estão com ele justificados. Quanta contradição! Essa suposta fé é uma fé meramente professa, manufaturada, manufaturada artesanalmente pelo engenho da religião, e que a ninguém pode salvar. Por isso mesmo, alguém gritando aos quatro ventos que possui semelhante fé, continua com acúmulo de maldade no coração, fazendo acepção de pessoas, menosprezando o pobre, amaldiçoando a vida de outrem, confiando nas riquezas, conforme denunciou Tiago em sua epístola. Então essa sequência aqui, acúmulo de maldade no coração, acepção de pessoas, menosprezo ao pobre, amaldiçoando a vida do outro e confiando nas riquezas, são os elementos que Tiago cita na sua epístola. Estão lá. A fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem obras é morta é o mesmo que dizer, o crer que não corresponde à fé é morto, é inoperante.
Tiago não faz essa distinção entre fé e crer, porque, como eu já disse, no tempo dele, na língua, não tinha tal distinção, que só vai surgir enquanto um erro de tradução lá em Jerônimo. Então a fé sem obras é morta, e se é uma fé morta, não é a fé orgânica que vem de Deus, a qual é poderosa o bastante para produzir em nós as obras de Deus, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Refiro-me não a obras de lei, que a ninguém justifica, por serem meras ações externas sem nenhum nexo com o coração. Aludo às obras de Cristo. Refiro-me às obras de Cristo, obras feitas em Deus, de ouro, prata e pedras preciosas, como a manifestação extrema de um coração fidelizado à verdade do Evangelho. Tais obras, essas obras fruto da fé, não visam a salvação, mas são o fruto de uma consciência justificada por meio da fé, conforme é dito acerca de Abraão. Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que poderia ser lido ou poderia ser traduzido, né? Verificais que uma pessoa é justificada por fé, e esta fé que a justifica se manifesta em obras. O termo grego referente à expressão consumou, quando diz que a fé se consumou em obras, então o termo grego para a expressão consumou, conforme se diz, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, é a palavra teleio, que quer dizer realizar-se completamente, levar ao fim proposto, tornar-se cheio. Então, quando lá Tiago diz que foi pelas obras que a fé se consumou, ele não está propondo que você tenha fé mais obras. Não, tolice. Ele está dizendo que a fé verdadeira resulta em obras. E quando você vê um saco de sementes, você diz o quê? Aqui há um saco de quê? De sementes. Aí você planta a semente cresce, você colhe os frutos, coloca os frutos num balaio. Você diz que aqui é um balaio de frutos. É a semente consumada. Mas você não chama o fruto de semente, e nem a semente de fruto. Mas é a mesma coisa. São duas coisas que são uma só. Porque são duas coisas que recebem nomes distintos em estágios. É uma coisa, são duas coisas em estágios distintos de uma mesma coisa. Ou uma mesma coisa em dois estágios distintos que recebem nomes distintos para cada um de seus estágios. Então é importante quando o Tiago fala foi pelas obras que a fé se consumou, ele diz que a fé vai ter uma consumação. Por isso que você pega a palavra consumação para entender o sentido grego da palavra, e a palavra lá, consumação, é teleio, que quer dizer o quê? Realizou-se completamente, levar ao fim proposto, tornar-se cheio. Então poderia traduzir assim: foi pelas obras que a fé completou-se, que a fé chegou à sua plenitude, foi pelas obras que a fé se realizou. A fé tem que se realizar. Quando a fé não se realiza, é uma fé morta para Tiago, ou é um crer de Jerônimo ou de Lutero. Como tal, funciona como indicativo. A palavra consumou funciona como indicativo de que a fé e obras não são duas coisas opostas, mas um só fenômeno cuja essência interna se manifesta exteriormente, tal qual candeia que colocada sobre o velador, irradia sua luz e ilumina todos que se encontram na casa. Na verdade aqui está dizendo que é um só fenômeno, né? Na verdade são dois, tá?
Porque fenômeno é aquilo que se mostra, né? Então, quando você vê uma semente, ali há um fenômeno, porque ela se mostra como semente. Mas quando ela passa pelo processo e se faz fruto, é a mesma semente consumada. Só que agora o fruto é outro fenômeno, porque o que se mostra não é semente, o que se mostra é fruto. Então tem um fenômeno da semente, tem um fenômeno do fruto, mas ambos os fenômenos fazem parte de uma única coisa em processo, né? Creio que deu para entender. Então, concluindo, portanto, as obras não são um segundo elemento que, adicionado à fé, garante salvação. Não. Mas são a expressão, as obras são a expressão final e máxima da verdadeira fé, a qual, justificando o homem, é-lhe a demonstração de sua salvação. Né? Como Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Logo, os frutos da fé indicam a fé. E o homem que pratica os frutos da fé, temos aqui a sua própria salvação sendo demonstrada. Semelhantemente, a fé é o comutador que ajusta a consciência humana ao Espírito Divino, a fim de que os ricos atributos de Deus, amor, bondade, misericórdia, perdão, justiça, se manifestem na carne para a glória de Deus. Esse ajustamento de consciência por meio da fé, uma vez consumado, consiste no selamento do nome do Pai e do Cordeiro nas frontes de todos os verdadeiros discípulos de Cristo. Amém?